Foi um erro de um piloto orgulhoso deixar seu filho entrar na cabine de comando durante o voo. Logo, a aeronave despencou em espiral na neve. Gravações frenéticas capturaram aqueles últimos momentos. Não havia nada de errado com a aeronave na decolagem. Então, o que poderia ter levado ao acidente catastrófico repentino? Às 13h40, o voo Su-593 da Aeroflot decola do aeroporto Sheremetyevo, em Moscou. Logo, a aeronave se torna um leve traço de luzes de sinalização que lentamente desaparecem à distância. Ela segue para o leste em direção ao seu destino final, Hong Kong. Durante o voo, a tripulação informa sua posição ao Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Novokuznetsk, a 34 mil pés sobre as vastas extensões da Sibéria. O horário local era 12h30 da manhã, em 23 de março de 1994, quando o avião se aproximou da fronteira com a Mongólia. Foi a última vez que alguém teve notícias dele. Ele desapareceu do radar apenas 28 minutos depois. Lá embaixo, no solo, um clarão brilhante ilumina a taiga. Um Airbus A310-304, avião de passageiros, está pegando fogo nas profundezas das montanhas. O voo 593 da Aeroflot despencou, matando todos a bordo. O acidente continua sendo um dos mais bizarros da história da aviação civil. Nada sugeria que poderia haver um problema quando ele decolou. O avião era novo e a tripulação de 3 pilotos já havia feito essa rota diversas vezes. Então, o que deu errado desta vez? Graças à gravação da caixa preta, temos uma ideia do que aconteceu naqueles momentos finais. Naquele momento, o avião estava sob o controle do comandante de alívio Yaroslav Kudrinsky e do primeiro oficial Igor Piskarev. O comandante, capitão Andrei Danilov, descansava na cabine de passageiros e pilotaria o voo de volta. Também estava a bordo o piloto da Aeroflot, Vladimir Makarov, mas ele viajava como passageiro, usando uma tarifa com desconto que a companhia oferecia aos seus funcionários e familiares. 40 minutos após a meia-noite, Makarov abriu a porta da cabine de comando. Ele estava com 2 convidados que queriam muito ver o compartimento dos pilotos. Eles eram os filhos de Kudrinsky, sua filha de 12 anos, Jana, e seu filho de 15 anos, Eldar. Kudrinsky estava animado porque seus filhos enfim veriam seu trabalho e queria dar a eles a emoção de voar. Sim, as crianças estavam prestes a operar um avião de passageiros com 75 pessoas a bordo. 43 minutos e 34 segundos após a meia-noite, a primeira a assumir os controles foi Jana. Kudrinsky manteve a mão nos controles de rumo do piloto automático o tempo todo. Ele mudou o modo de controle lateral do piloto automático do modo navegação para o modo seleção de rumo. Em vez de seguir a rota de voo pré-calculada, o piloto automático agora estava simplesmente voando na direção definida pelo piloto. Kudrinsky pediu a Jana para virar a coluna de controle à esquerda e ajustou o piloto automático para o mesmo lado. Foi um truque que deu à garota a impressão de que ela estava pilotando o avião. Logo depois, ela se cansou de pilotar e foi até o irmão mais velho, Eldar. Eram 51 minutos e 55 segundos depois da meia-noite, quando Eldar sentou-se no assento do pai. Da mesma forma, ele foi convidado a pilotar. Curiosamente, em nenhum momento, Kudrinsky transferiu oficialmente os controles para seu copiloto. Então, Piskarov estava sentado relaxado em seu assento, que ele moveu para a posição mais traseira. Ele estava com o manche nas mãos, mas não tão firme quanto deveria. Kudrinsky repetiu o mesmo truque com Eldar. Eldar girou cautelosamente 4 graus à esquerda. Simultaneamente, Kudrinsky mudou o piloto automático para o modo de seleção de rumo e girou o botão de controle para inserir um rumo à esquerda. O piloto automático virou o avião à esquerda como se Eldar tivesse feito. Após o avião inclinar 21 graus à esquerda, Kudrinsky pediu ao filho para virar à direita.
Novamente, o piloto girou o botão de controle para a direita sem que o adolescente visse. Nesse momento, Kudrinski mudou o modo de controle lateral do piloto automático de volta para a navegação e o avião retomou a rota pré-planejada. A breve aula de pilotagem de Eldar foi interrompida por Jana, que continuava perguntando algo ao pai. Pra quê? Na primeira classe você só vai ler. Não corra lá, você vai embora. 55 minutos e 36 segundos após a meia-noite. Kudrinski discutia com sua filha quando Eldar o interrompeu com uma pergunta que confundiu todos na cabine. O avião estava inesperadamente inclinando para a direita. Ele vira sozinho? Sim. Mas por que isso acontece? Eu não sei. Nós perdemos a rota? Está entrando em uma rota. Você acha? Claramente. A rota pré-calculada para Hong Kong desapareceu da tela de gerenciamento de voo. Em vez disso, apareceu um símbolo de circuito de espera, uma linha curva fechada à frente do símbolo da aeronave. Na aviação, circuito de espera é a manobra de manter uma aeronave em espera em voo dentro de um espaço aéreo específico. É usado principalmente quando o avião chegou ao seu destino, mas ainda não pode pousar. No entanto, o voo 593 ainda estava longe do seu destino final, e não havia aeroportos nas proximidades. Todos os 3 pilotos, incluindo Makarov, que ainda estava na cabine, estavam tão ocupados com o comportamento estranho do avião que não perceberam que ele inclinou para a direita mais de 45 graus. Então, do nada, a aeronave começou a acelerar sozinha, aumentando as forças G a bordo e pressionando a tripulação contra seus assentos, a ponto de tornar impossível que qualquer um se movesse. Kudrinski, que também não conseguia voltar para sua cadeira, teve que dar instruções ao filho. Iskarev, o copiloto, ainda estava com o assento na posição mais traseira e mal alcançava o manche. Em meio a uma enxurrada de confusão, ambos os pilotos deram instruções opostas a Eldar. O avião continuou a inclinar e atingiu um perigoso ângulo de inclinação de 90 graus. Ele estava voando de lado. Segura o manche, segura. A velocidade. Vira para o outro lado. Vira à esquerda. Vira à direita. De repente, um forte alarme de altitude avisou que o avião havia começado a estolar. Um stall na aviação indica uma redução súbita de sustentação. Isso acontece quando o ângulo entre as asas e a direção do fluxo de ar ultrapassa um ponto crítico. Nesse ponto, as asas perdem a capacidade de produzir sustentação e a aeronave entra em descida. O outro lado. Esquerda. À direita. À direita. Você não está vendo o quê? Vira à direita. À direita. O avião entrou em espiral, caindo rapidamente. Em resposta, um sistema automático de proteção Alpha Floor foi ativado e tirou a aeronave da queda rápida. Iskarev finalmente caiu em si e virou os controles bruscamente para a esquerda. Em seguida, puxou os controles para trás para tirar o avião do mergulho. Naquele momento, ele estava viajando a 770 km por hora, aumentando as forças G para impressionantes 4,7 Gs. Kudrinski gritou para Eldar sair da cabine, mas o pobre garoto não conseguia se mover devido à força G significativa. Eldar, sai daí. Vá para trás, Eldar. Você está vendo o perigo, não está? Manetes em marcha lenta. Vai embora! Vai embora, Eldar! Vai embora! Vai embora! Estou mandando você ir embora. Iskarev conseguiu estabilizar o avião, mas ele começou a subir em um ângulo quase vertical e reduziu a velocidade para 113 milhas por hora. Após atingir impressionantes 4,7 Gs, ele entrou em estado de gravidade zero. Tudo estava acontecendo rápido demais.
Havia tanto caos que os pilotos não tiveram tempo de enviar um sinal de socorro. Assim que a força G se normalizou, Kudryński finalmente assumiu sua posição. Eldar saiu do assento do comandante, mas acidentalmente pisou no pedal do leme, fazendo o avião guinar bruscamente para a direita. Após Piskarov fazer uma curva acentuada à esquerda contra a guinada, a aeronave entrou em stall, girou e ficou de cabeça para baixo. Novamente, ela começou a descer rapidamente, com o nariz apontado quase diretamente para baixo. Os ponteiros do altímetro giravam mais rápido do que os pilotos conseguiam ler. Kudryński e Piskarov estavam fazendo tudo ao seu alcance e conhecimento para tirar o avião da queda livre. Potência máxima, potência máxima, potência máxima. Eu aumentei a potência, consegui. Potência máxima. Eu consegui. Potência máxima agora. Aumentei a potência, consegui. Qual é a velocidade? Eu não vi o instrumento. Lá, potência máxima. Sim, a velocidade está alta. Está alta, não está? Alta demais. Eu desliguei. Estamos saindo para a direita, pé para a direita. A velocidade está muito alta, reduza. Eu reduzi. Neste momento, o avião parecia estar se recuperando, mas uma redução na velocidade e um comando brusco de leme à direita o fizeram entrar em outro parafuso. Então, mais uma vez, a aeronave entrou em um mergulho. Droga, de novo não. Não vire. Aumentei um pouco a velocidade. Sai agora. Está tudo normal. A última manobra finalmente fez o avião parar de girar e alinhou o nariz com o horizonte. Infelizmente, isso ocorreu a menos de 400 jardas acima da linha das árvores. Puxe suavemente, suavemente. Eu disse suavemente. O voo 593 da Aeroflot caiu em uma montanha coberta de neve, descendo a 230 pés por segundo. O avião se desintegrou completamente. Nenhuma das 75 pessoas a bordo sobreviveu. A aeronave caiu em área remota da taiga siberiana, a cerca de 1,5 quilômetros da estrada mais próxima. A equipe de resgate chegou às 6 da manhã e encontrou os destroços congelados, com a neve ao redor encharcada de combustível de aviação. Corpos desfigurados estavam espalhados a até 1 milha de distância. Infelizmente, devido ao local remoto do acidente e às más condições climáticas, os socorristas levaram 7 dias para localizar todos os corpos. A notícia da tragédia chegou a Moscou no mesmo dia. O público ficou chocado e exigiu respostas. Um funcionário do Ministério dos Transportes da Rússia afirmou que a queda brusca só poderia ter sido causada por explosão ou colisão com objeto estranho. Os investigadores do Comitê Interestadual de Aviação da Rússia se surpreenderam com a queda de uma aeronave nova sem que os pilotos enviassem sinal de emergência. No momento do desastre, o avião tinha 2 anos e meio de uso, bem abaixo da vida útil média de 30 anos. Foi inspecionado antes de operar e não apresentou deficiência. Desde que entrou para a frota da Aeroflot, o Airbus A310-304, registro Foxtrot Oscar Golf Quebec Sierra, realizou 8.846 ciclos de voo e acumulou 5.375 horas de voo da aeronave. A maioria desses voos foi de Moscou para Hong Kong. Quando decolou do aeroporto de Sheremetyevo, havia 12 tripulantes e 63 passageiros a bordo, o que é 3 vezes menos do que a capacidade total da cabine. Os pilotos que operavam o avião eram membros experientes da tripulação. Juntos, eles tinham mais de 14.000 horas de voo. No entanto, eles tinham apenas 1.350 horas de voo combinadas no A310. Também é importante notar que, antes do A310, os 3 pilotos nunca haviam pilotado uma aeronave fabricada no Ocidente. A experiência de voo deles foi adquirida em aeronaves soviéticas, que eram menos sofisticadas do que as ocidentais. No início dos anos 90, os sistemas avançados da Airbus foram um grande salto tecnológico para os pilotos russos, que ainda precisavam se adaptar. O mesmo aconteceu com os 3 pilotos do voo 593. Isso acabou sendo o fator-chave que causou o acidente. Ao contrário dos aviões soviéticos,
Os aviões de passageiros ocidentais permitiam desligar separadamente os canais vertical e lateral do piloto automático sem interferência mútua. Normalmente, esse recurso não seria utilizado, exceto quando uma aeronave em piloto automático se desvia subitamente de uma rota pré-calculada. Com o manche, os pilotos assumiam o controle imediato, sem precisar acionar o botão de desligamento do piloto automático. Infelizmente, foi assim que o desastre do voo 593 começou. Enquanto Eldar segurava o manche, seu pai rolou a aeronave e ajustou o piloto automático para a seleção de rumo. No entanto, quando Kudrinski voltou o piloto automático para o modo de navegação, Eldar e Piskarov continuaram segurando a coluna de controle para a direita. O sistema interpretou a ação como uma tentativa do piloto de assumir o controle e desligou o canal lateral do piloto automático, mantendo o controle sobre os outros sistemas de voo. O problema era que desconectar apenas um canal não acionaria nem os avisos visuais nem sonoros de desligamento do piloto automático. Nem Kudrinski nem Piskarov perceberam que o canal lateral do piloto automático estava desligado. Naquele momento, Eldar estava realmente pilotando o avião com a ajuda de Piskarov. Ao girar a barra de controle para a direita, a aeronave começou a inclinar para esse lado. Como a curva era contínua, a trajetória prevista de voo na tela mostrava uma curva de 180 graus, semelhante a uma órbita de espera. Isso confundiu os pilotos por 9 segundos, durante os quais o avião inclinou além de 45 graus, chegando a quase 90 graus. Com inclinação maior que a permitida pelo projeto, o avião começou a descer rapidamente. Isso ativou o canal vertical do piloto automático que estava configurado para manter uma altitude de 34 mil pés. O piloto automático, que não controlava mais os ailerons, usou seus outros controles para compensar, levantando o nariz e aumentando a potência dos motores, aumentando assim a força G no avião. À medida que a aeronave levantava o nariz, ela ultrapassou o ângulo de ataque normal, o que significa que o ar já não passava suavemente sobre as asas. As asas perderam a capacidade de gerar sustentação, e a aeronave entrou em stall e começou a cair em direção ao solo. O piloto automático não conseguiu lidar e se desligou completamente. Uma segunda luz indicadora maior acendeu para alertar os pilotos sobre o desligamento completo e, dessa vez, eles perceberam. Tudo ocorreu em menos de 1 minuto, enquanto os 2 pilotos estavam totalmente alheios ao que os atingiu. Piskarov conseguiu tirar o avião do mergulho com a ajuda do sistema de proteção automatizado da aeronave, mas então cometeu um erro fatal. Ele corrigiu demais, colocando o avião em uma subida quase vertical. A aeronave desacelerou para uma velocidade muito baixa para manter o voo, entrou em outra estolagem e caiu do céu em um mergulho em parafuso. Quando os pilotos conseguiram nivelar as asas, a altitude já era muito baixa para se recuperar. Então, o que era para ser um momento divertido em família, acabou se tornando uma catástrofe. Para tornar a tragédia ainda mais bizarra, se tanto Eldar quanto Piskarov tivessem simplesmente soltado os controles no início, o piloto automático teria restaurado um voo seguro em linha reta, e o acidente teria sido evitado. Em 3 de junho de 1994, um oficial do Comitê Interestadual de Aviação, que participou da investigação, disse que o acidente do voo 593 da Aeroflot foi causado por ações incorretas da tripulação que não estavam de acordo com as especificidades da operação da aeronave. A Aeroflot negou inicialmente que as crianças estavam na cabine de comando pilotando o avião. Quando a gravação de voz vazou para a imprensa, a verdade sobre a queda da aeronave ficou clara. Em 16 de novembro, antes dos resultados oficiais da investigação serem publicados, o vice-chefe do Comitê Interestadual de Aviação disse, abre aspas, que a tragédia ocorreu quando a filha e o filho do comandante da tripulação estavam na cabine de comando, cujas ações, assim como a reação descoordenada dos pilotos a elas, levaram ao desastre. O relatório da investigação também destacou que o Airbus A310 não possuía um alerta de desconexão do piloto automático, como exigiam as práticas recomendadas internacionalmente. Se estivesse a bordo, a tripulação teria detectado a tempo o piloto automático desengatado e provavelmente salvado o avião.
Nos meses após o acidente, a Aeroflot perdeu cerca de 30% de seus passageiros em potencial. A empresa aposentou o restante de seus Airbus A310 e os substituiu por aviões soviéticos Ilyushin. Voos de longa distância foram cancelados, exceto os altamente lucrativos para Singapura e Sydney. A catástrofe motivou um processo criminal, mas foi encerrado porque todos os acusados morreram no acidente. De acordo com os padrões internacionais, a Aeroflot pagou uma indenização de $20 mil para cada vítima e $20 por cada quilo de bagagem. Além disso, para demonstrar respeito aos passageiros e à tripulação a bordo, a companhia aérea mudou o número do voo de SU-593 para SU-212. 75 vidas perdidas no acidente do voo da Aeroflot 593 servem como um alerta de que, às vezes, basta um momento de imprudência para desencadear uma tragédia.